Alô, galera do Utilizada, aquele abraço, onde quer que você esteja tendo uma tarde, um início de noite abençoado, que a sua semana seja uma semana abençoada, tá certo? Canal do Brito chegando, nós vamos comentar, hoje é rapidinho, né? Pai Bola, né? Lembra do Pai Bola? Pois é, hoje nós vamos comentar rapidinho aqui sobre a segunda rodada do Campeonato Mineiro 2024, né, que teve o início no sábado com o empate entre Cruzeiro e Atlético, jogo realizado na Arena do Jacaré, e com segmento ontem com 4 jogos, né? Passar aqui os resultados dos jogos. Na parte da manhã tivemos um jogo entre Itabirito e Vila Nova, né? E o Vila Nova fez o dever aqui fora de casa e ganhou do Itabirito, né? 2-0 diretamente do Independência, jogo às 11 horas da manhã, tá certo? Tivemos também a estreia do Galo jogando em casa na Arena MRV, né? Às 4 da tarde, um jogo em que o Galo fez valer o mando de campo, né? E ganhou bem, ganhou um jogo bem, de 4-0 da Pantera, né? O Democrata de Governador Valadares, a Pantera, mas tá parecendo mais, né, uma gatinha domesticada, assim, não tá rugindo, como, né, já foi em outros tempos, não, tá certo? Tivemos também o jogo Pouso Alegre 1, Tombense 2, lá no Manduzão, né? Um jogo até surpreendente, né? Quem sabe, né? O Pouso Alegre não veio bem no campeonato, né? Primeira rodada já tinha perdido, né, de goleada, agora também perdeu em casa para o Tombense. E mais tarde um pouquinho tivemos o jogo no Ipatingão, né, no Ipatingão, Ipatinga e América. O Coelhão também fazendo de novo outra goleada, 6-1 contra o Ipatinga, lá em Ipatinga, no estádio Ipatingão, tá certo? A rodada vai se encerrar hoje, com o jogo daqui a pouquinho, né? Às 8 da noite, 20 horas, horário sempre, a gente fala os horários aqui, pessoal, é sempre horário de Brasília, tá? 20 horas, diretamente do Parque do Sabiá, jogo entre a Uberlândia e Patrocinense, tá certo? Bom, pessoal, falar um pouquinho do jogo do Galo, né? Que é praxe nosso aqui no canal, falar realmente do jogo do Atlético, mas como eu falei, né, no início dessa temporada, o canal do Brito vai estar com uma nova roupagem, um jeito diferente de falar um pouco dos campeonatos, falar dos clubes, né? Então a gente vai dar ênfase também a outros detalhes, né? A outros destaques também nos jogos que acontecerem nos campeonatos. Todos eles que a gente estiver acompanhando aqui, né? Falar um pouquinho do jogo do Galo. O Galo fez o dever de casa, ganhou bem, 4-0, mas a gente sempre tem, né, algo a acrescentar ou dizer que o Galo deixou a desejar, né? E aí eu falo que o Atlético ele cumpriu aquilo que estava no script, né? O negócio é fazer os 3 pontos e a gente então não pode vir aqui e se queixar. O Atlético fez o dever de casa, fez os 3 pontos, né? Era aquilo que importava. Tivemos a estreia também do Scarpa, que foi, né, uma coisa que estava sendo esperada já. O torcedor veio, gostou do que viu em campo, né? Ao final, os jogadores também tiveram uma participação junto com a torcida e foi bacana ver que a torcida está aceitando bem, né, essa nova forma do Atlético vir se apresentando, né, para a temporada, apesar do primeiro jogo ter sido, né, na minha visão, um vexame contra o Patrocinense, né, um jogo onde o Atlético perdeu e, para mim, nada justifica, né, o Atlético ter perdido aquele jogo, né, de estreia. Bem, o Atlético fez, né, o papel que deveria fazer. O Democrata não vem bem, na minha opinião, é um time que está candidatíssimo a cair. Estou falando agora antes, né? Segunda rodada do Campeonato Mineiro, mas eu já estou vendo
dificuldades para o Democrata de Governador Valadares se manter na elite do Campeonato Mineiro nas próximas temporadas, se não se acertar. Se não se acertar. Né? Um time muito, mas muito frágil, defesa muito frágil, né? O meio de campo totalmente, sabe, sem nenhuma esperança que dê ao torcedor da Pantera, algo assim que possa pensar, poxa, mas vai melhorar, próximo jogo a gente vai estar melhor, né? Um time que não tem um entrosamento muito perfeito ainda nas suas jogadas, o ataque é praticamente inoperante, né? E é por isso que a gente fala. Então o Atlético fez o papel de casa, fez, né? Mas o Atlético deixou a desejar? Na minha visão, deixou. Por quê? O Atlético ganhou bem, fez 4-0. Tá, eu vou dizer por quê já. Né? A gente está vivendo uma cultura, até comentei com alguns amigos hoje, do pragmatismo da suficiência de placar. Cara, que é isso? Né? Esclarece para nós aí o que você está falando, entendeu? É que virou cultura aqui, né, dos nossos campeonatos, principalmente em começo de temporada. Que você está jogando ali um time, né, cheio de qualidade, tal, pegou um time ali que está começando e é um timinho que eu falo, gente, com todo respeito, é um time de menor expressão, que não tem ainda nenhuma qualidade para disputar grandes campeonatos. Então eu sempre friso aqui, com todo respeito a todos os clubes, eu não falo aqui com menosprezo a ninguém, né? Mas aí um time de alta qualidade pega um time desse e fica levando para dentro do campo a nossa cultura do pragmatismo, da suficiência do resultado. Ou seja, aí eu garanti a minha vitória já aqui, eu fiz 1-0, fiz 2-0 aqui e tal, já está tranquilo e tal. Para de jogar. Simplesmente para de jogar e se satisfaz com aquilo. Por quê? Porque qual que é a cultura do pragmatismo hoje do nosso futebol? 1-0 vale o mesmo que 5-0. Então, se o time está fazendo 1-0, né, está ganhando de 1-0, está garantindo a vitória, perfeito, o que vale são os 3 pontos. Né? Mas o futebol deixou de ser arte, deixou de ser espetáculo para o torcedor que paga caríssimo. Os jogos são caros. Qualquer campeonato hoje, nós temos jogos caríssimos para os torcedores. Né? E o torcedor hoje não tem mais uma garantia daquilo que verá em campo como espetáculo, né? Como show, como um atrativo para que ele fale, puxa vida, fui e valeu a pena, eu quero ir de novo, porque, rapaz, é a coisa mais fantástica que tem o futebol. Como a gente costumava ver os jogos fantásticos, aqui já é mais um pouquinho, né, com os cabelos brancos assim, igual o meu, barba branca igual a minha, assim, já sabe que a gente já teve tempo de falar, puxa vida, eu quero ver isso outra vez, eu quero ver jogos como esse de novo, eu quero ver Reinaldo fazendo o que fazia, nossa, eu quero ver o Pelé fazendo o que fazia, eu quero ver, sabe, o Fenômeno fazendo o que fazia, eu quero ver alguém fazer, né, como o Romário fazia. Estou citando nomes aqui aleatórios, tá pessoal, assim, é só para dar exemplo. Aí a gente vê, quero ir para ver o que o Hulk está fazendo ali, o que o Hulk vai fazer, o que o Paulinho vai fazer. Bom, legal, só que a cultura do pragmatismo, né, de resultado tomou conta e acabou com esse tipo de espetáculo. O time faz ali uma garantia dos 3 pontos e deixa de jogar, e aí fica só curtindo mesmo, para passar o tempo aqui, ali e tal, uma jogadinha aqui, outra ali, volta a bola, segura um pouquinho e tal. E isso não é só no Campeonato Mineiro, não, onde os times grandes estão pegando esses times menores, não. Daqui para frente, daqui a pouco começam os outros campeonatos, né, mais importantes, e a gente vai ver também isso, né? Mas por que eu estou falando isso? Porque eu queria dar esse destaque, né, do Atlético, que ganhou bem, ganhou dessa forma que eu estou falando, né, ganhou dessa forma que eu estou falando, né, do pragmatismo, do resultado. Mas eu quero destacar aqui o time do América, o time do Coelhão. 2 rodadas, o Coelhão fazendo 12 gols, tomou apenas 1 gol. O Coelhão, então,
quebrou nessas duas partidas, ele quebrou essa cultura do pragmatismo, do resultado, tá jogando, vamos dizer, o contrário do pragmatismo, está jogando no informalismo, né? É como se a diretoria do clube e os próprios jogadores se colocassem na situação e falassem: olha, o pragmatismo de resultado para nós não é suficiente. Não é suficiente, a gente quer mais do que isso, e nós podemos dar mais do que isso, nós podemos apresentar mais do que isso, e sempre que a gente tiver oportunidade, nós vamos fazer dessa forma. Parece que foi um combinado disso, né? Por quê? Porque a gente precisa de entregar mais do que simplesmente o resultado para ganhar os 3 pontos. Porque o América ganhou de 6, valeu 3 pontos. Ele poderia ter ganhado de 1 e teria valido os 3 pontos do mesmo jeito, né? Mas o América quebrou esse tabu do pragmatismo e veio com a nova proposta de: vamos fazer 1, mas se deu para fazer 2, vamos fazer 2, vamos fazer 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? O futebol é isso, esse é o espetáculo que a gente espera, né, no futebol. É o espetáculo que a gente espera dos grandes jogadores hoje, né? Não é que eles simplesmente chegam e falam: tá bom do jeito que tá. Não, né? O América quebrou essa cultura e veio apresentando então um futebol que para mim é um tipo de futebol que eu gosto, né? E não é só pela questão da quantidade de gols, não, é o que eu tô falando, entendeu? É a oportunidade. São as oportunidades. Então teve a oportunidade de fazer 1, 2, aí o cara fala: tá fácil, então vamos fazer mais 1, então vamos fazer mais 3, vamos fazer mais 4, porque tá tranquilo, né? Sem que isso coloque em risco, né, os seus jogadores fisicamente. Porque segunda rodada, os times estão começando agora, não pode estar aquele pique total, porque senão arrebenta o jogador e tal. Não, ele foi na boa, tranquilo, tá ali numa boa, sem forçar, né, para fazer a gente vai dar tudo que a gente tem agora nesse campeonato, porque outras coisas lá na frente a gente vai disputar outros campeonatos e a gente vai chegar lá na metade do campeonato arrebentado, sem gás. Não forçaram nada, tranquilo, vamos continuar desse jeito aqui e tal. Então tivemos a oportunidade de fazer 2, 3, 4, 5, e a gente vai aproveitando essas oportunidades para dar, né, uma alegria para o torcedor. E eu acho que os clubes hoje tinham que entrar com essa mentalidade, com essa cultura, sabe? Quebrar essa questão do pragmatismo de valer 3 pontos, qualquer resultado de vitória, e passar, né, para o informalismo. Olha, o que der para fazer além desse pragmatismo suficiente, de vitória suficiente, nós vamos fazer isso em campo. Porque a torcida que vem para nos ver merece isso. A torcida que vem de longe, que vem de onde vier, entendeu? Que paga o que paga para vir aqui nos ver, merece isso. Porque é muito ruim quando você chega no campo e você vê: o time fez 2-0, 3-0 contra um clube lá que sabe que não vai ter nenhuma chance contra eles. Aí quer só passar o tempo. Passa o tempo, joga os torcedores cantando, tá feliz porque a vitória veio, né? E que para muita gente é só isso que importa, porque se você ganhar todas as partidas de 1-0, entendeu? No final das contas você é campeão. Aí tá a diretoria tá feliz, os torcedores estão felizes, né? O patrocinador tá feliz, as diretorias estão felizes, né? Os diretores vão estar rindo à toa. Por quê? Sem esforço ali, 1-0 aqui, 2-1 ali e tal, e a gente acabou sendo campeão. Então, ao final, o que vale é isso. Mas o futebol perdeu, então, a essência do objetivo de fazer gols, né, de criar espetáculos, de dar shows, né, e isso com o América não aconteceu, e eu quero dar aqui os parabéns à equipe do Coelhão que veio fazendo isso, e foi um espetáculo bacana de se ver nessas duas partidas. O Coelhão fazendo então 6 gols no primeiro jogo, 6 gols no segundo jogo, tomou apenas um gol e jogando bem, jogando tranquilamente, sem, né, dizer que está arrebentando os seus jogadores, tá certo? Então eu queria deixar esse recado aqui, um abraço para todos os nossos acompanhantes aqui, né, os nossos inscritos no canal. Você que ainda não está inscrito, vem cá se inscrever no canal para você receber comentários aqui dos clubes de Minas Gerais, dos clubes do Brasil, dos clubes do mundo.
né? Quando começarem também outros campeonatos, a gente vai dar os nossos pitacos aqui. Tá certo, pessoal? Canal do Brit, um canal de interação. Amanhã eu falo do resultado da última partida que encerra essa segunda rodada de hoje entre Uberlândia e Patrocinense, num pitaco rapidinho, tá bom? Um abração para todo mundo, uma excelente noite, uma excelente semana. Canal do Brit, um canal de interação.